Nessa oportunidade, iniciaremos o nosso primeiro momento do evento. E justamente para falar sobre qualidade, de uma visão industrial para uma visão integrada com foco do cliente, convidamos o senhor Cláudio D'Artagnan Cunha de Barros, acadêmico da Academia Brasileira da Qualidade. Eu, quando falo em algum evento cujo tema central se refira ao cliente, eu gosto sempre de iniciar com um pensamento de que carrego há muitos anos sobre isso. Eu que estou no mercado há mais de 50 anos, esse pensamento diz o seguinte: nós estamos tratando como tema central aqui daquele que é a razão de ser do nosso negócio. Se não fossem os clientes, nossas empresas não existiriam. E às vezes as pessoas escutam isso e dizem, bom, então eu estou tranquilo, porque eu gosto dos meus clientes. E eu pergunto, você está acostumado a cuidar dos seus clientes mesmo em situações adversas? Porque ter clientes e cuidar muito bem deles com acolhimento, quando eles te amam de paixão, até eu que sou mais bobo. Eu quero saber se você tem competência para lidar com clientes deseducados, mal intencionados, irritados. Ou você só consegue tratar bem os clientes que te amam de paixão? Eu quero colocar essa reflexão porque muita gente acha que cuidar de clientes não é tão difícil, basta tratá-los bem. Não é bem assim. Existem muitas técnicas, existem muitas reflexões, muito trabalho para que nós consigamos ter os nossos clientes dentro de padrões de fidelidade. Esse evento, ele traz o cliente como foco central. E é importante que nós venhamos a discutir exatamente como fazer com que esses clientes fiquem mais próximos da gente. E nós estamos envolvendo o cliente dentro de um contexto. Clientes são envolvidos em vários contextos. Este contexto que foi o foco da palestra que me solicitaram, nós estamos falando do cliente do pós-industrial, do cliente depois daquela grande revolução industrial que nós tivemos e que entramos numa nova era, na era dos serviços. E esta relação da qualidade, porque toda a trajetória dos nossos clientes, junto com ele está a qualidade. A qualidade no relacionamento, a qualidade no atendimento, a qualidade do servir. E quando nós falamos de qualidade, e antes de entrar exatamente no cliente, ou nas características do cliente, eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva, porque se fala muito em qualidade. Eu estava ali ao lado do meu amigo falando sobre esse assunto, né? E alguém diz, poxa, a qualidade é muito difícil de conceituar, de definir. Então, se alguém tem dificuldade em definir qualidade, eu digo a você que você é uma pessoa normal, não é? Porque qualidade é muito complicado de ser definido. Aliás, qualidade não tem definição, qualidade tem conceito. E a distinção entre definição e conceito é que definição é tudo aquilo que é imutável. Conceito é tudo aquilo que é mutável. E é mutável em razão de que o meio onde a qualidade está muda. O conceito de qualidade do meu avô não é o mesmo meu. Nós dois gostamos muito de qualidade, mas dentro de contextos diferentes. Então, hoje nós estamos com um nível de uma subjetividade muito grande da qualidade. E ela se torna um pouco mais complexa nessa altura, porque o nível de exigência de clientes mudou muito. E nós temos que acompanhar. Então, eu gostaria de fazer uma breve viagem. Eu juro que eu não passo de 5 minutos para fazer essa viagem, porque eu sou um profissional que eu fico muito... me sentindo muito mal quando eu estou dentro de um projeto do qual eu não sei as origens. Todos os projetos que eu entrei na minha vida empresarial, eu sempre quis saber de onde veio, quem que inventou e o que eu tenho a ver com isso. Então, eu sempre fiz essa pergunta. Eu fiz implantação, por exemplo, de ISO 9000 em muitas empresas. A primeira coisa que eu fazia na empresa, o cara dizia assim, bom, vamos começar montando um grupo para implantar. Eu falei, não, antes de qualquer coisa, eu preciso juntar todos os funcionários aqui e eu preciso responder 3 perguntas para eles. Eu quero já responder 3 perguntas que eu sei que vão acontecer. A primeira pergunta é, o que é esse negócio de ISO?
A segunda é, da onde isso veio? E a terceira é, o que cada um que está aqui tem a ver com isso? Depois nós começamos. Porque é muito comum as empresas iniciarem projetos da qual as pessoas não sabem a origem. Eu, como auditor da ISO, cansei de fazer auditorias, e a primeira pergunta que eu fazia para os gestores da empresa é, o que significa o I, o S e o O? Pasmem, não eram todos que me respondiam. Aliás, era comum eles responderem a isso, aí é o nome da instituição, é a International Organization for Standardization. Falei, então não é ISO, é IOS. Bom, aí dava uma barata voa na cabeça do cara, até ele descobrir que ISO não tem nada a ver com o nome da instituição, que o ISO é um sufixo grego que foi utilizado porque significa isonomia, que significa padrão. Essas coisas eu não consigo entrar sem saber por quê. E eu entrei na qualidade, eu queria saber de onde ela veio. E eu saí procurando nas literaturas, nas pesquisas. Quando eu cheguei na pirâmide de Quéops, no Egito, em que eu vi lá uma gravura com uma pessoa, um cara medindo uma pedra para colocar, aquele ali era um inspetor de qualidade. Eu já estava em milênios, eu falei, esse negócio não vai dar certo, eu não vou conseguir achar o ponto inicial. Aí eu resolvi passar a régua em 100 anos, para ficar mais fácil. Então eu vou fazer uma pequena navegação aqui dos últimos 100 anos aproximadamente, onde a qualidade está envolvida. As coisas começaram com esse trio, ou esta tríade, chamada Fayol, Taylor e Ford. Fayol era o que escrevia, Taylor que experimentava e Ford botava em prática. E esses três iniciaram fazendo qualidade com a chamada teoria X. A teoria X, traduzindo no bom português, significa faz porque eu estou mandando. E na época funcionou. Muito bem, daí ela evoluiu, eu já começo a evoluir a cada 10, 20 anos. Aí entra um estatístico muito famoso chamado Stewart, e ele diz assim, você não precisa ficar fazendo inspeção em todo paciente que entra aqui, em toda a peça que é produzida, vamos aplicar estatística. E aí começa um processo de controle estatístico. E aí nós tivemos uma boa evolução da qualidade. Aí entra um evento mundial, posso continuar? Isso, pronto. Entra um evento mundial, obrigado. Entra um evento mundial que mexeu muito com a qualidade, que foi o segundo grande conflito mundial, a Segunda Grande Guerra. Ali, a qualidade teve que ser feito do dia para a noite, em muitas coisas, né? Problemas seríssimos de qualidade matavam muitas pessoas. Não é? Então, se tinha muito cuidado com o problema da qualidade. Foi quando nasceram palavras que hoje parecem palavrões, né? Como manutenibilidade, confiabilidade e outros nomes que foram criados para tentar fazer a qualidade no menor tempo possível, né? Descobriram na época uma coisa chamada intercambiabilidade, porque os rifles, os fuzis que eram fabricados, quando quebrava o cano, mandava buscar um cano da fábrica, não montava naquele fuzil que estava lá na frente, porque não existia intercambiabilidade de processo. E foram descobrindo coisas muito interessantes. E aí, logo após a guerra, já estou em 1946, por aí, 47, nasce uma instituição americana chamada American Society for Quality Control. E aí criaram umas normas, e essas normas chamadas Military Standard, e essas normas os americanos só fabricavam sobre elas e tinham que comprar nessa base das normas chamadas normas 1000. E aí uma outra região, um outro país resolve também criar suas normas, que são as normas inglesas. E aí a Inglaterra só recebia as normas baseadas nas normas dela e o americano nas normas dele, não é? Eu coloquei ali uma expressão que provavelmente alguém deve dizer, olha, mas ali tem a bandeira da Inglaterra, está escrito Made in German. Eu vou só explicar uma curiosidade sobre qualidade muito interessante. A Inglaterra, na época, ainda até hoje, né, ela tem uma indústria de cristais muito interessante, e era de consumo interno. E ela produzia, e não conseguia exportar. Não conseguia exportar. O mundo não comprava os cristais ingleses. E aí a Inglaterra começou a observar a Alemanha como exportava máquinas desde aquela época. E as máquinas alemãs, que são máquinas, as máquinas alemãs são máquinas consideradas de qualidade até hoje, não é? E essas máquinas tinham uma característica interessante, elas todas tinham uma plaquinha escrito Made in German, e as pessoas olhavam para aquela plaquinha e não liam produzido na Alemanha, elas liam, esse é um produto de qualidade.
E a Inglaterra resolveu fazer uma coisa muito interessante, provavelmente devia ter um brasileiro lá nessa fábrica, mandou fazer um carimbo escrito Made in Germany e bateu em todas as embalagens de cristais, e a Inglaterra começou a exportar. Porque as pessoas não liam fabricado na Alemanha, liam produto de qualidade. Aliás, existem produtos hoje que a gente sabe que não é o nome do produto, na verdade é a marca, né? E nós compramos pela marca e achamos, como o caso do Gillette e outros tipos de produto. Apenas uma curiosidade. E nasce uma outra instituição, logo depois da guerra, depois de 2 bombas atômicas na cabeça, nasce a Japanese Union of Scientists and Engineers, que é uma entidade, a maior entidade de pesquisa mundial, tem um prédio de 65 andares no centro de Tóquio, só de pesquisa. E esses caras mudaram aquela teoria a partir da fundação da JUSE para a teoria Y, que é a teoria que enfoca principalmente a sinergia de equipe. Muito bem, e essas instituições foram nascendo e os países, cada um deles criando as suas normas, né? As normas alemãs, as normas GIS japonesas, as normas americanas, e o mundo entrou em conflito por volta de 1950 aproximadamente, porque alguém exportava conforme a sua norma, o outro não recebia, ele não conseguia receber porque ele não conhecia aquele sistema normativo. Nós tivemos um conflito normativo mundial. Alguém falou, para com essa brincadeira, vamos criar uma norma só, vamos juntar tudo isso, vamos compor um grupo de países que vai estudar uma norma que seja, para vocês terem uma ideia, a importância disso, o Brasil exportou gasolina com toda a documentação de litragem na unidade métrica de litros, e o navio foi devolvido porque o país que recebeu só media em galões. Nós recebemos máquinas que foram dimensionadas em milímetros, e as máquinas, quando nós dimensionávamos em milímetros, essas máquinas vieram dimensionadas em polegada. E começou a haver um conflito comercial no mundo inteiro em função de desunidade métrica. E foi por isso que nasceu uma instituição chamada ISO. E ela nasceu para poder regulamentar esse negócio todo. E aí começaram as normas a serem criadas com espaços de 1000 números a cada norma, por isso, né, que você tem as normas com essas numerações, e também nasceu uma instituição através da JUSE, que foi a instituição de produtividade no Japão. Muito bem, a partir daí, nós começamos a ver a evolução da nomenclatura, né, que começou com o controle da qualidade. Aliás, a American Society for Quality Control nos Estados Unidos tirou a palavra controle porque ela dava uma segunda impressão, não é, sobre ser uma instituição mandatória, né? E aí evoluiu para o fornecedor. Alguém diz, como é que eu faço qualidade se eu recebo não qualidade? Não tem como fazer isso. Então, vamos tratar da qualidade assegurada, que evoluiu depois para uma amplitude em termos de qualidade, envolvendo as partes interessadas, que foi um livro lançado por Armand Feigenbaum em 1950, chamado Total Quality Control. E depois evoluiu com isso, eu poderia garantir a qualidade, o nome de garantia foi ficando muito forte, que evoluiu em seguida por um processo de gestão. E a qualidade passou a ser tratada como algo de gestão e não necessariamente como algo de controle. E dessa gestão nós evoluímos, já estamos agora nos anos 2000, e nós evoluímos para um sistema chamado SIG, o Sistema Integrado, porque não dá para imaginar fabricar uma gasolina de altíssimo nível de qualidade se um subproduto dela, que é chumbo tetraetilo, eu estou jogando nos rios. Eu não consigo fabricar um carvão para churrasco, ou um carvão para qualquer outra utilidade da melhor qualidade possível, se eu estou utilizando mão de obra infantil. Então, qualidade não é só a característica físico-química do produto, mas é de que maneira ele foi feito, de que forma está agredindo ou não a natureza, e inclusão social e todos os outros contextos, né? E aí o sistema integrado, envolvendo não só a parte de qualidade, mas a parte de meio ambiente, a parte de saúde ocupacional, segurança do trabalho, etc. E agora nós temos mais uma etapa. E entramos agora a qualidade dentro de um outro contexto chamado Indústria 4.0. Ou seja, nós estamos agora vivenciando um novo mundo com relação ao recontextualizar a qualidade dentro do seu conceito. Porque agora, como é que nós vamos, que conceito nós vamos dar para a qualidade agora?
por exemplo, de uma empresa que eu fui recentemente, na indústria automobilística, me convidaram para fazer uma visita à fábrica, e eu entrei, quando eu entrei, eu olhei e não consegui enxergar nada, porque estava tudo apagado, e aquele barulho danado, né? E os carros saindo pronto lá na frente. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, porque aqui não tem ninguém trabalhando, só tem robô, o robô não precisa de luz. E a fábrica estava no escuro. Não é? Eu falei, poxa, mas e que situação difícil, eu diria, com relação à empregabilidade, porque e as pessoas que estão aqui? Os que estão aqui, numericamente falando, estão do lado de fora, todos nas startups, que dão todos os suportes aos robôs que estão aqui. Aliás, diga-se de passagem, eu assisti uma tese de doutorado na Universidade de Kyoto, em que eu sentei na primeira fila, porque o título da tese era realmente muito interessante, dizia o seguinte, a robotização no Japão eleva os níveis de emprego. Aquilo é um paradoxo, porque cada robô eu sabia que eliminava vários funcionários. Como é que eleva o nível de emprego? Eu sentei na primeira fila para assistir. E o cara foi lá demonstrar de uma forma muito interessante. Ele mostrou que cada robô elimina 7 pessoas de uma linha de produção, só que a fábrica de robô admite 1 a mais, 8. Ou seja, cada robô fabricado tem um emprego novo nascendo. Só que para isso, isso não pode ser tão infantilmente tratado, para isso tem que existir uma coisa chamada giro. E o giro que significa, as pessoas que estão hoje trabalhando numa linha de montagem, elas não vão, na segunda-feira, passar a ser donas de startups de softwares. Alguém precisa patrocinar este giro na área educacional, na área de treinamento, na área de suporte, para que as pessoas possam crescer intelectualmente, crescer em termos de formação, para poder conseguir entrar no outro estágio. Agora, para um país que importa o robô, a situação fica difícil. Essa é mais ou menos a realidade. Enfim, demos aqui fizemos uma pequena viagem de 100 anos, para nós termos uma ideia para onde a qualidade andou, não é? Durante esse tempo todo. E aí, o que nós vemos agora, nesse contexto pós-qualidade, agora nós podemos falar, e depois disso tudo que aconteceu, que foco é este no cliente? Que foco é este do cliente? Porque essas duas expressões levaram para tema de congresso. Não é? Como é que eu faço? O que é o foco no cliente, o foco do cliente? Não é? Que história é essa? Bom, isso já faz muito tempo que já falaram sobre esse assunto. Eu coloco aqui como relevância esses dois personagens, que está aqui, que totalmente um olhar novo em relação a essa qualidade envolvendo o cliente. E um deles, William Edward Deming, e um outro chamado Joseph Juran. Para vocês terem uma ideia, Juran nasceu em 1904 e faleceu em 2008. 104 anos. Deming com 94. Ô Kleber, esse negócio de qualidade, a gente vai longe, né? Os caras... Ok. Eu já tenho 10 minutos, falta 10 minutos ainda. Muito bem, eu já vou fechar. O que esses dois disseram? Se você olhar Deming, ele foi o que criou o prêmio Deming, que todos conhecem, e esse prêmio foi criado em 1950. E como é que começam os serviços envolvendo qualidade, olhando com foco no cliente? Começa quando o prêmio Deming foi, em 1988, foi dado para um parque de diversões, porque até então o prêmio só era dado para indústrias. E este cidadão que aqui está, disse uma frase em 1949, dizendo o seguinte: não se enganem, qualidade é adequação ao uso. Qualidade é adequação ao uso. Isso revolucionou a relação indústria para a relação serviço, porque ele diz o seguinte: você que produz, você não é você que define a qualidade é quem define é o seu cliente, e você precisa saber ouvi-lo. Queiram ou não, nasceu uma ciência nova chamada marketing. Alguém tem que ir lá perguntar. E por aí vai. Não? E com isso, eu já estou complementando aí, nós temos aqui historicamente alguns personagens, como Feigenbaum, por exemplo, dentro do seu processo do Total Quality Management, ou seja, esse gerenciamento da qualidade total, e que muita gente se enganou, dizendo, puxa, mas eu vou ter que ter uma qualidade total? Sim, mas o total que
que Feigenbaum falou não foi o total nessa linha, foi o total em termos de amplitude de envolvimento. Ou seja, para se fazer qualidade, nós temos que envolver todas as partes interessadas nesse processo. Não é? Os funcionários, a empresa, os acionistas, os fornecedores, etc. Não é? Isso significa total. E ele começou, na década de 60, a trabalhar esse projeto a partir da ideia de Juran. E nós tivemos uma evolução muito interessante, também mais ou menos na mesma época, que foi deste japonês, isso foi na cidade de Kobe, não é, num estaleiro na cidade de Kobe, no Japão, que esse jovem senhor chamado Yuji Akao, ele desenvolveu uma ferramenta interessante chamada Quality Function Deployment, onde ele não só ia buscar informação, como estava previsto no TQM, mas ele fazia mensuração, ele fazia o desdobramento disso para que a empresa pudesse produzir exatamente aquilo que o cliente queria, no menor custo possível e dentro do prazo. E uma outra evolução que nós tivemos nesse processo pós-industrial para o cliente, esse é fantástico, do CRM. Não é? Esse gerenciamento, esta gestão de relacionamento com clientes, hoje está revolucionando o mercado, porque, inclusive, foi colocado nesse gerenciamento um tal de algoritmo, né? Uma coisa fantástica em que você, às vezes, não sabe eu estou abrindo meu computador, como é que ele sabe que eu gosto deste tipo de filme? Como é que ele sabe que eu gosto desse tipo de sapato? Não é? E você não sabe que está sendo gerenciado por um CRM de alguma empresa. Então, nós perdemos um pouco a nossa individualidade neste caso, porém, eles buscam conhecer esses hábitos de compra de uma maneira super apurada, mas super apurada. Tem vários cases, depois nós podemos falar de algum deles num outro momento. Né? E esta evolução, que agora já estou falando de algo mais recente, de pós-indústria, e um dos tipos de serviços que hoje está chamando muita atenção das empresas, que é esta expressão chamada job to be done, ou seja, esse trabalho a ser feito, que é um trabalho que vai além simplesmente das especificações do cliente. É um trabalho que vai fundo sobre o seu comportamento enquanto clientes. Então, não adianta ir perguntar a ele, o que você quer que eu faça por você? Não faça essa pergunta para o seu cliente, ele não sabe. Parece um paradoxo que eu estou dizendo, mas ele não sabe. Isso já é antigo. O Ford, quando ia começar a fazer os seus primeiros carros modelo T, ele foi perguntar para as pessoas, e as pessoas responderam para ele, sabe o quê? Eles queriam um cavalo mais rápido. Porque eles não sabiam que havia a possibilidade de fazer um carro. Então, as pessoas, não pergunte para o seu cliente, porque ele também não sabe. Não é? O próprio Steve Jobs disse isso. Não é? As pessoas só começaram a gostar dos meus produtos depois que eu comecei a fazer e mostrar para eles. Aí sim, aí ele recebe, ele começa a utilizar, e aí sim, ele vira uma grande fonte de informação. E você não pode deixar de desconectá-lo. E esse processo vem, não é? E o job to be done, ele mostra esse detalhe que vai além da pergunta de uma informação. Agora, recentemente, eu fiz uma atividade para uma gráfica, onde nós estávamos discutindo o seguinte, um cliente foi lá e pediu uma série de impressos, de cartazes, de flyers para um evento. E eu disse para o dono da gráfica, você não vai fazer um flyer para ele, você não vai fazer um cartaz para ele. O que você vai fazer para ele é uma solução para um processo de comunicação que ele quer fazer. Esse documento é uma parte desse processo. Porque senão você via simplesmente um fabricante daquilo que o cliente quer. Como ele não sabe o que quer, você não vai ter como crescer. Chama o cliente aqui ou vai ao cliente e pergunte para ele que tipo de comunicação você quer atingir, quem você quer atingir, qual é o perfil de quem você quer atingir. E eu vou fazer esses processos, esses impressos baseado nesta premissa. Isso é ir além do processo da pergunta. Então, nós estamos vivendo um momento em que os clientes precisam muito ser utilizados nesse processo, né? Para que a gente possa crescer com qualidade. E, finalmente, está aí um estudo muito interessante feito pelo Daniel Bell, já falecido, mas tem uma obra dele muito interessante, que é O Advento da Sociedade Pós-Industrial, onde ele tem até uma frase do livro que eu faço questão de ler, onde ele diz, o trabalho intelectual
de valor agregado e o avanço das atividades da informação e as relações de negócio ditarão o ritmo do crescimento econômico da sociedade pós-industrial. Então, o ritmo do crescimento econômico não será o de máquinas produzindo produtos, não será de volume produzido, mas o que vai ditar é o trabalho intelectual que será colocado sobre produtos e sobre as relações de negócio com seus clientes. Nós estamos vivendo, no alto dos meus 72 anos, com 52 anos de empresa, de trabalho, eu já me considero um grande dinossauro, eu cheguei à conclusão que eu agradeço a Deus todo dia por estar vivendo essa época, porque nós todos estamos vivendo um momento único, que é o momento da transição. Nós estamos na transição de um modelo que nós vamos ter que abandonar, não é? Eu, para conseguir fazer isso, para conseguir sobreviver com isso, eu tive que me reinventar nos últimos 4 anos, porque senão eu já estaria fora do mercado, porque o mercado vai mudar completamente o nível de expectativa e o nível de exigência que nós teremos dos nossos clientes e das pessoas que nos rodeiam. E nós precisamos desenvolver muito uma capacidade da qual ficou inerte e que, por sinal, a tecnologia nos atrapalha um pouco, entre aspas, sobre esse assunto que é o convívio e os relacionamentos interpessoais. Nós precisamos conquistar nossos funcionários para correr no sangue desses funcionários a qualidade, o desejo e a vontade de atender o melhor possível a esses clientes. Nós estamos vivendo a era dos serviços, mas nós precisamos contagiar todas as pessoas para isso. A disseminação da qualidade não é uma tarefa de uma academia, é uma tarefa de todos nós, e não só no segmento empresarial, não só no segmento de manufatura, ou seja, ele no segmento de serviços ou de comércio, mas principalmente a disseminação da qualidade no segmento da família. Porque eu acho que ali a nossa responsabilidade como pais é muito forte para esse processo de nos ajudar a sobreviver nesse mundo que não tem a mínima ideia do que vai acontecer nos próximos anos. Mas eu tenho certeza que nós seremos vitoriosos. Muito obrigado e eu desejo que vocês sejam muito felizes. Obrigado, Cléber. Just in time. Just in time. Just in time. Muito obrigado.